Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o seu Bíblia Fácil na Rede Novo Tempo de Comunicação. É muito bom ter você aqui com a gente. Muito obrigado por se conectar conosco aí através da sua TV, ou talvez você esteja me assistindo pelo seu celular, no ntplay.com. É bom ter você aqui para a gente estudar a Bíblia juntos. Estamos hoje iniciando nosso estudo sobre a festa do Pentecostes, que é a continuação da nossa série sobre o santuário. O tema geral desta temporada é Santuário, a didática do amor, porque através do santuário, Deus nos ensinou como Ele nos ama e como Ele nos salva. E a gente tem visto nessas últimas semanas que cada uma das festas ali do calendário religioso judaico tem uma ligação, um cumprimento profético na vida cristã, no primeiro século ali na igreja cristã e também na nossa vida. E hoje não vai ser diferente. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. Hoje tem um tema, eu diria, eletrizante, né? Porque a gente vai falar sobre a festa do Pentecostes e nós vamos falar sobre o cumprimento do Pentecostes na igreja primitiva, Atos 2, e depois na nossa vida também, nos últimos tempos. E eu digo eletrizante porque a gente vai tratar de um tema, talvez você de casa também tenha curiosidade, que está dentro de Atos 2, que é o dom de línguas. Já ouviu falar aí dessa questão das línguas estranhas? Como é que a Bíblia trata sobre isso? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Não vamos falar o programa todo, até porque nós temos um programa todo sobre isso aí na temporada do Espírito Santo. Nós temos um programa todo sobre o dom de línguas, mas hoje a gente vai tocar nesse assunto que gera muita curiosidade com as pessoas, né? Mas antes da gente começar o nosso programa, nós vamos, como todos os programas, orar para que Deus, o Espírito Santo, sobre quem nós falaremos hoje, possa nos guiar nesse estudo. Vamos orar. Senhor, agradecemos pela vida, agradecemos pelo privilégio que nós temos de estudar a Tua Palavra. Senhor, como nós somos abençoados ao abrir Tua Palavra e ao estudarmos a Tua Palavra, nos ajuda a fazermos isso cada vez mais, Senhor. E nesse programa, Pai, que nós sejamos abençoados aqui no cenário e as pessoas que me assistem agora, que nos assistem agora, possam também ser abençoadas em suas casas ou onde estiverem. Esteja conosco, que o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Santuário, a didática do amor, e hoje nós vamos estudar sobre a festa do Pentecostes. Essa festa do Pentecostes, o próprio nome já nos lembra de 50. Essa festa acontecia 50 dias após a festa das primícias. E aí eu sei que você já está começando a ficar craque aí nesse negócio de decifrar as festas em relação ao futuro, ao seu cumprimento. Ora, a gente estudou semana passada que a festa das primícias se cumpriu na ressurreição de Jesus. E aí o que foi que aconteceu exatamente 50 dias após a ressurreição de Jesus? Aconteceu o que está escrito em Atos capítulo 2. Então aqui está o nosso cronograma de estudos hoje, né? A festa das primícias do Antigo Testamento, depois vamos estudar Atos capítulo 2 e também o cumprimento escatológico, né, do tempo do fim dessa festa do Pentecostes. Muito bem, só revisando as festas. A primeira festa, a festa da Páscoa, depois dos pães asmos, depois das primícias, que foi semana passada, e agora a festa do Pentecostes. E a gente está se aproximando aí do final das festas do tabernáculo lá, do povo de Israel em relação ao santuário, mas temos muito o que estudar ainda. Então vamos lá para a festa do Pentecostes. O que é essa festa, como e quando foi celebrada e qual a sua relevância espiritual para hoje. E vamos começar com o texto original, o texto que estabelece essa festa em Levítico, capítulo 23, versículos 15 a 21. Vamos ler com calma, com atenção, porque tem muitas coisas interessantes aqui na descrição que Deus faz. Não esqueçam, você de casa também, que essas foram festas estabelecidas pelo próprio Deus. E quando Deus estabelece essas festas no contexto do santuário, Ele estabeleceu com uma intenção profética. A gente já viu isso com a Páscoa, já viu isso com a festa dos pães asmos, com a festa das primícias. Deus não estava estabelecendo simplesmente uma festa para aquele momento, mas Ele estava tentando ensinar alguma coisa que se cumpriria no futuro.
O povo daquele tempo certamente não sabia. Eles não sabiam do cumprimento da Páscoa, das primícias, mas quem estava lá no cumprimento sabia, e nós hoje sabemos pelo texto bíblico também. Então vamos ler, Levítico 23, 15 a 18. Conte 7 semanas a partir do dia imediatamente após o sábado, a partir do dia em que trouxerem o feixe de oferta movida. Ou seja, 7 semanas a partir da festa das primícias. Deverão ser semanas inteiras, até o dia que vem depois do 7º sábado. Contem 50 dias, então apresentem nova oferta de cereais ao Senhor. De onde estiverem morando, tragam 2 pães para serem movidos. Os pães serão feitos com 4 litros da melhor farinha, assados com fermento. E olha aqui uma diferenciação. Aqui os pães poderiam ter fermento e tem uma explicação para isso, a gente vai já ver. São primícias ao Senhor. Junto com o pão ofereçam 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito, 1 novilho e 2 carneiros, serão holocaustos ao Senhor, acompanhado de oferta de cereais e das libações. Libações era quando derramava o suco de uva sobre a oferta, tá bom? Que serão apresentados como oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Ofereça também um bode como oferta pelo pecado, e 2 cordeiros de 1 ano como oferta pacífica. O sacerdote os moverá com o pão das primícias, por oferta movida diante do Senhor. Com os 2 cordeiros, santos serão ao Senhor, para o uso do sacerdote. No mesmo dia, se proclamará que vocês terão santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesse dia, e é estatuto perpétuo, onde quer que vocês morarem, de geração a geração. Vejam que o final da festa do Pentecostes, ou o dia da festa do Pentecostes, né, o 50º dia, também era um feriado. Era um sábado, porque era um feriado. Também não tinha trabalho. Eles tinham aí 7 feriados sabáticos, além dos sábados semanais, que eram coisas diferentes. Mas vejam, a festa do Pentecostes era uma nova festa relacionada com a colheita, mas não era agora exatamente com o ato de colher, mas era comemorando tudo que Deus já tinha dado para eles. Não é? Por isso que ele era comemorado um tempo depois da festa das primícias. Então, olha, essa festa também era chamada de festa das semanas, ou Shavuot, celebrada 50 dias após as primícias, a oferta de 2 pães com fermento e sacrifício de gratidão. Por que pães com fermento? Porque aqui, amigos, todos os pecadores eram incluídos nessa festa. Então, o fato de ter pão com fermento indicava que existia gente com pecado nessa festa, porque todos comemoravam, e você vai ver isso lá no cumprimento profético, quando muitos pecadores foram colhidos na festa do Pentecostes, no cumprimento profético. Tá? E era a festa da colheita, gratidão pelas bênçãos de Deus. Era a grande colheita, a festa do Pentecostes. Quais eram os elementos simbólicos dessa festa? Os 50 dias representavam plenitude ou preparação completa, porque das festas das primícias, ou da festa das primícias, até o Pentecostes eram 50 dias para amadurecer a plantação e eles poderem colher tudo. Então, esses 50 dias representavam um tempo de preparação e quando a colheita ou a lavoura estaria na sua plenitude para ser colhida. O pão com fermento, a inclusão de pecadores redimidos. A colheita representa almas para o reino de Deus, e o tempo de júbilo, ação de graças e renovação. Eu quero ler um texto com vocês que eu não coloquei aqui na tela, mas me veio aqui à mente agora, para a gente ver essa questão da colheita. Porque essa linguagem da colheita é uma linguagem muito usada na Bíblia para falar de quando Jesus vier e recolher os seus redimidos. Vai lá para Apocalipse capítulo 14. Apocalipse capítulo 14, último livro da Bíblia, e nós vamos ler a partir do versículo 14. Apocalipse 14, 14. Aqui João está já vendo os eventos finais, e ele diz assim, Apocalipse 14, 14. Olhei, e eis uma nuvem branca,
e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem: pega a sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e fez a colheita. Essa aqui é a cena do juízo final, quando na volta de Jesus, ou seja, quando Jesus vem buscar os seus, a Bíblia chama isso de colheita. Então, há sim uma representação muito forte da festa do Pentecostes com a colheita daqueles que são salvos, ou que serão salvos. Nós veremos isso em Atos 2 e veremos isso também quando formos ver o cumprimento escatológico dessa profecia ou dessa festa no final de tudo. Muito bem. Como era a festa no Antigo Testamento, a gente leu, só fazendo um resumo aqui, era uma celebração agrícola e espiritual, porque celebrava a colheita, mas também celebrava a provisão que Deus dava para o povo. Era uma das 3 festas de peregrinação a Jerusalém, ou seja, na festa do Pentecostes, as pessoas deveriam ir até Jerusalém. Né? Especialmente depois que o templo já estava lá, as pessoas iam até Jerusalém. Não é à toa que na festa do Pentecostes, em Atos capítulo 2, muitas pessoas de várias nações estavam lá. A gente vai ver isso daqui a pouco. Tá? Era o reforço da aliança entre Deus e o seu povo, e na tradição judaica era associada à entrega da Torá lá no Sinai. Muito bem, agora a gente vai já para o cumprimento, porque a festa das primícias no Antigo Testamento era basicamente isso. 50 dias depois, eles iam celebrar essa colheita que Deus deu. Agora, como nós vemos isso lá no cumprimento em Atos capítulo 2? Eu quero que você preste atenção nisso, porque Atos capítulo 2 é um capítulo importante para o início da igreja cristã e também para a gente entender algumas questões que nós temos hoje na igreja cristã. Atos capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 1. Tá? Vamos lá, abra sua Bíblia. Eu vou abrir a minha também, porque tem alguns textos que eu quero ler e que eu acho que eu não coloquei aqui na tela. Atos capítulo 2. Vamos lá, Atos capítulo 2, versículos 1 a 4. Olha como é que começa o texto. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Olha a ligação, a Bíblia ela é muito clara, né, nessas partes. Ao cumprir-se a festa de Pentecostes, era o dia do Pentecostes, 50 dias após a festa das primícias. O que foi que aconteceu na festa das primícias? Nós estudamos semana passada, a ressurreição de Jesus. Então, da ressurreição de Jesus até o dia do Pentecostes, passaram 50 dias. Ou seja, alguma coisa profética estava sendo anunciada. Porque Jesus, que é a primícia dos mortos, ressuscitou no dia das primícias. No dia do Pentecostes, então, haveria algum tipo de cumprimento profético. E a Bíblia diz que eles estavam reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Isso aqui, amigos, marca o início da igreja, né, ou da era cristã. O evangelho pregado a todas as nações ali representadas e o cumprimento exato do calendário profético, exatamente 50 dias. Lembre-se que a festa do Pentecostes era uma festa de colheita. Então aqui estava começando a colheita do reino de Deus. 3.000 pessoas foram batizadas nesse dia, a gente vai já ver na Bíblia. Então o Pentecostes era o cumprimento profético da colheita, ou do início da colheita da era cristã. Vamos continuar aqui. Atos 2, agora a partir do versículo 3, diz assim: E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aí a gente chega aqui num ponto que hoje é bastante discutido, né? Que essas outras línguas que eles falavam eram línguas estranhas, língua dos anjos, línguas incompreensíveis. O que que a Bíblia diz sobre isso? Veja, é só continuar lendo o texto que a gente entende.
Diz assim, ó: estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Algumas versões dizem assim, na sua própria língua materna. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: vejam, não são galileus todos esses que estão aí falando? Continua aqui, ó. Então, como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? E agora a Bíblia vai dizer quem eram aquelas pessoas que estavam ali. Vejam que existiam pessoas de diversas nações. Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas. Amigos, fica alguma dúvida de que esse dom de línguas aqui era o dom de idiomas, na língua materna do povo? Esse aqui é o dom de línguas original. Quando a gente quer falar sobre dom de línguas na Bíblia, a gente precisa ir para o padrão. Porque tem dois textos que são clássicos sobre o dom de línguas na Bíblia. É Atos capítulo 2 e 1 Coríntios capítulo 14. A gente vai já dar uma passeada em 1 Coríntios 14. Atos capítulo 2 é o dom de línguas original, ou seja, o dom de línguas dado por Deus. E 1 Coríntios capítulo 14 é Paulo tentando corrigir o dom de línguas que estava sendo usado de maneira errada na igreja de Corinto. Né? Mas antes da gente ir para Corinto, a gente vai pensar um pouquinho aqui nessa questão da descida do Espírito. Por que que o Espírito Santo desceu? A festa do Pentecostes era a festa que representava a colheita. Então o Espírito Santo desce para colher as pessoas que estão ali. E era preciso pregar o Evangelho para aquelas pessoas. Só que existiam ali muitas nações, de árabes a romanos, várias línguas que estavam sendo faladas. Não esqueçam que a festa do Pentecostes era uma festa de peregrinação. Então muitas pessoas, judeus, saíam das suas terras, dos seus países, e iam para Jerusalém para comemorar a festa do Pentecostes. Então eles chegavam lá, cada um falando a sua língua. Os discípulos precisavam pregar o Evangelho. E para pregar o Evangelho, os discípulos receberam um dom especial, o dom de línguas, para falar no idioma deles. Deixa eu ver se eu coloquei o restante da... Não, deixa eu ler com vocês agora. Eu falei que não tinha colocado todos os textos. Vai para Atos capítulo 2, porque vocês vão perceberem como aconteceu uma colheita aqui. Então, Atos capítulo 2, a partir do versículo 14... Pedro começa a fazer um sermão, ele começa a pregar, e ele vai pregando, ele vai falando sobre a descida do Espírito Santo. Aí no versículo 16, ele menciona o profeta Joel, que a gente vai estudar, porque tem uma profecia do profeta Joel para os nossos dias, a gente vai estudar mais na frente. E aí ele vai falando sobre Jesus e tal, e aqui no versículo 37 diz assim: quando ouviram isso, ficaram muito comovidos, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito. Versículo 41. Então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então aqui nós temos uma verdadeira colheita espiritual. Né? Deus foi preparando as pessoas, assim como preparava a lavoura lá no Antigo Testamento, e da festa das primícias, da ressurreição de Jesus, até o Pentecostes, por 50 dias, foi preparada essa colheita. Só que Jesus não estava mais com eles. Jesus ficou 40 dias com eles. 10 dias antes dessa festa, Jesus ascendeu ao céu, como está escrito aí em Atos capítulo 1. Depois você pode ler com calma. Em Atos capítulo 1, a partir do versículo 1,
até o versículo 9, descreve os últimos dias de Jesus na terra com os discípulos. Foram 40 dias. Muito bem. Agora, eu quero gastar um tempinho aqui falando sobre essa questão do dom de línguas, porque esse é um ponto central aqui em Atos capítulo 2. Vai comigo para Marcos. Marcos capítulo 16. O Evangelho de Marcos é o segundo evangelho. Marcos capítulo 16, versículo 17. Marcos 16, 17. São palavras de Jesus. Aliás, eu vou ler com vocês a partir do versículo 15, para a gente pegar o contexto. Diz assim: E disse-lhes, Jesus falou, Marcos 16, 15. Vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Aí ele continua. Estes sinais, estou lendo o versículo 17 agora, Marcos 16, 17. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Novas línguas. Ok? Então, Jesus falou sobre novas línguas. Ele falou a respeito de novas línguas, embora Jesus nunca tenha falado outros idiomas. Pelo menos não há registro na Bíblia. Agora, o que tem de importante aqui? Porque Jesus disse, sim, haverá o dom de línguas na igreja. E percebam que ele fala isso aqui no mesmo contexto da pregação do Evangelho, porque antes ele diz, vão, preguem o Evangelho a todo mundo e tal, e para pregar o Evangelho, vocês receberão um dom especial, ou vários dons, e um deles é o dom de línguas. Em grego, isso não aparece aqui no texto em português, há duas palavras para novo, neos e kainós. Neos e kainós. Neos é um novo que nunca existiu. E kainós é um novo que já existia. Vou dar um exemplo para vocês. Imagine que eu vou a uma concessionária e aí vou comprar um carro. Então eu vou à concessionária de carro zero. Vou lá, chego lá, pego um carro que acabou de chegar da fábrica e compro esse carro. Esse carro é neos ou kainós? Esse carro é neos, porque esse carro não existia antes. Ele foi fabricado ali naquele momento. Mas se eu for a uma concessionária de carros usados, e vou lá e compro um carro 2002, esse carro é kainós. Por quê? Porque ele é um novo, para mim, mas um novo que já existia. Qual é a palavra usada aqui nas palavras de Jesus em Marcos 16, 17 para novas línguas? Jesus usou, o Marcos registrou aqui, kainós glossê. Novas línguas, mas novas línguas que já existem. Jesus não estava dizendo que eles iriam falar línguas que ninguém conhece, línguas que ninguém entende, línguas novas, mas línguas que já existem. Aí, a gente vai lá para 1 Coríntios capítulo 14. Vamos lá. Há um programa inteiro aí no Bíblia Fácil sobre dom de línguas, a gente está fazendo um resumo aqui. Mas 1 Coríntios capítulo 14, as duas cartas de Paulo aos Coríntios são cartas que Paulo está resolvendo problemas teológicos da igreja. E aqui ele está resolvendo o problema do falso dom de línguas. E eu quero ler alguns textos com vocês aqui. Capítulo 14, depois você pode ler todo o capítulo 14, é muito esclarecedor. A gente não tem tempo aqui. Mas no capítulo 14, versículo 9, diz assim: assim também vocês, se com a língua não disserem palavra compreensível, como se entenderá e o que é dito? Porque vocês estarão como que falando ao vento. Paulo está repreendendo o dom de línguas que ninguém entende. Versículo 18, diz assim: dou graças a Deus, porque falo em línguas mais do que todos vocês. Paulo era um poliglota, ele era um homem estudioso. Contudo, na igreja, prefiro falar 5 palavras com meu entendimento para instruir os outros do que falar 10.000 palavras em línguas ou em idiomas. E aí lá no versículo 27 ele diz assim: no caso de alguém falar em línguas, em idiomas, que não sejam mais do que 2 ou quando muito 3, e isto sucessivamente, e haja alguém que interprete. Mas não havendo quem interprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus.
É bem claro, né, o que Paulo está falando? Bem claro. Ele está corrigindo o problema lá na igreja de Corinto, e ele está dizendo assim, olha, gente, eu falo vários idiomas. Falo vários idiomas. Mas eu prefiro falar 5 palavras que vocês entendam do que falar 10.000 em outro idioma. E aí ele diz assim, olha, eu vou dar uma recomendação para vocês. Se alguém for falar em outro idioma na igreja, que falem 2, no máximo 3 pessoas, e um depois do outro. É diferente do que a gente vê por aqui, né? Todo mundo falando ao mesmo tempo, aquela confusão. Fale 2 ou 3, um depois do outro. E só fale se tiver alguém que interprete. Se não tem quem interprete aquele idioma, fica calado na igreja. Essa é a recomendação de Paulo. Então veja que não é o dom de línguas estranhas. Aliás, nem existe a palavra estranhas no texto bíblico de 1 Coríntios 14. É só línguas, glossê, idiomas. A palavra estranha é um acréscimo que alguns tradutores colocaram em algumas versões em português. Não existe a língua estranha. Sei que você quer falar, né? Mas pode ser depois do intervalo? Tá bom? A gente vai para o intervalo agora e volta já já. Será que todas aquelas pessoas do antepassado que falavam em línguas, que estavam ali falando em línguas, era batizada no Espírito Santo? Sim, acredito que sim, com certeza. Mas num dia de hoje, não é preciso, não tem assim o porquê assim falar, aquele irmão ali é tipo ficar apontando o dedo. Ele é batizado no Espírito Santo, por que fala em língua? Ela é batizada no Espírito Santo, por que fala em língua? Esse porquê, só Deus que pode julgar. É que assim, hoje em dia realmente está tudo muito distorcido, né? A gente tem muitos falsos profetas que às vezes assim se apropriam da Bíblia e da palavra de Deus para poder, propagar a informação falsa. Então, hoje em dia, o que mais tem realmente a gente vê vários profetas, a gente vê vários pastores também falando em dons de língua, mas, assim, eu não tenho como julgar para dizer, mas a gente entender, tipo assim, qual que é a ideia, qual que é o contexto que ele disse, o primeiro verdadeiro dom de língua ter sido dali, da gente entender que são línguas que já existiam, assim, para mim é esclarecedor. Então, de repente, eu não falo línguas. Vamos dar um exemplo. De repente, eu não falo em línguas, mas eu sou batizada com o Espírito Santo. Como que as pessoas podem ver isso? As pessoas veem isso através do fruto do Espírito, porque por onde a pessoa passar, ela tem que estar sempre caminhando com Deus. E quando a pessoa ela caminha com Deus, é o próprio Espírito Santo que habita nela. Estamos de volta com o seu Bíblia Fácil e eu quero te dar aqui uma dica muito especial desse material aqui, que tem um capítulo que vai te ajudar a entender um dos episódios da nossa temporada sobre o santuário. Eu vou te mostrar aqui, ó, nessa câmera, aqui, ó, é o capítulo 11, as 2.300 tardes e manhãs e a purificação do santuário. Esse capítulo aqui vai ajudar você a entender 2 programas que nós teremos aqui nesta temporada. Nós vamos falar sobre a purificação do santuário na terra, o Yom Kippur, o dia da expiação, é uma das festas, e essa expiação acontecendo também no santuário celestial, o cumprimento profético, como a gente está vendo aqui, que todas as festas têm um cumprimento profético. Então, esse capítulo vai ajudar você a entender isso. E você pode, inclusive, pedir agora, quem sabe, dá tempo de chegar antes da gente chegar lá no capítulo sobre as 2.300 tardes e manhãs. Então pede agora, o nosso telefone é 0 operadora 12 21 27 31 21, 0 operadora 12 21 27 31 21, ou o nosso WhatsApp, que é o 129 8244 4449. Só você mandar uma mensagem, quero a revista, a gente vai mandar para você. Ou você pode entrar no site novotempo.com/escola bíblica e encontrar a revista Profecias de Daniel. E quanto é que ela custa, pastor? Ela tem um custo, mas não é você que vai pagar. Os anjos da esperança já pagaram, você só precisa pedir e vai para a sua casa de graça, tá bom? Pede aí que a gente quer mandar para você.
Você queria fazer uma pergunta no final do bloco? Faz aí que aí a gente responde, depois segue aqui com a festa do Pentecostes. Pastor, algumas denominações interpretam que o batismo no Espírito Santo tem como evidência o dom de línguas estranhas. À luz da palavra, essa evidência, né, fala que o idioma era falado em vários outros. Só que eu gostaria de saber também se esse idioma ele foi cessado apenas no tempo dos apóstolos ou se hoje em dia ainda pode existir esse dom. Duas excelentes perguntas. Vamos lá, deixa eu responder a primeira aqui. 1 aos Coríntios, capítulo 12. Vamos ver se é esse texto mesmo que eu estou procurando. Isso, é isso mesmo. 1 aos Coríntios, capítulo 12. Respondendo a primeira parte da pergunta, né? Essa é a única evidência do batismo do Espírito? Todo mundo que é batizado pelo Espírito tem que falar em línguas? Vamos ver o que a Bíblia diz. 1 aos Coríntios 12, a partir do versículo 7. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A um é dada, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espírito. A um é dada a variedade de línguas e a outro a capacidade de interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme quem quer? Conforme Ele quer. Então, o Espírito Santo batiza as pessoas, mas ele pode dar a um dom de línguas, o outro dom de curar, o outro dom de discernimento. E aqui está escrito, ele não dá o mesmo dom para todas as pessoas. Então, o dom de línguas não é a única evidência do batismo do Espírito. Pode ser um outro dom. E aqui está escrito, ele dá a cada um individualmente, conforme ele quer. Quem decide qual dom vai dar é o Espírito. Eu não posso dizer assim, olha, todo mundo que for batizado pelo Espírito aqui vai falar em línguas, porque eu não sou o Espírito Santo, é Ele quem decide, não sou eu. Então, segundo o texto bíblico, o Espírito dá o dom de acordo com o que Ele quer e a necessidade da pessoa. Então, essa é a primeira. Segunda pergunta que você fez é, esse dom existe hoje ainda, né? Eu conheço uma pessoa que recebeu o dom de línguas verdadeiro. Depois você pode procurar aí, inclusive no programa de dom de línguas eu passo o vídeo dele aqui. É o pastor Tony Muundo. Ele é um amigo nosso, ele é da África, de Angola, acho que é Angola, se eu não me engano, e ele foi trabalhar numa... você pode colocar na internet aí no YouTube, pastor Tony Muundo, M-U-O-N-D-O, Muundo, dom de línguas. Ele conta a história toda, eu vou só resumir aqui. Ele foi trabalhar numa cidade do Paraná, uma cidade de colonização alemã, e ele não falava alemão, ele falava português e inglês. E ele tentava falar com as pessoas na rua e as pessoas desprezavam. Quando ele chegava para conversar com as pessoas começavam a falar em alemão. E ele não entendia. E ele estava começando a ficar incomodado com isso, ele fez uma oração. Senhor, eu preciso pregar aqui. Eu vim aqui para fundar uma igreja. E para fundar uma igreja eu preciso conversar com as pessoas. Aí ele disse que um dia chegou perto de 3 homens numa praça. Quando ele disse olá, os homens começaram a falar em alemão. E aí ele disse, pois eu vou responder em inglês só para eles saberem que eu falo outra língua. E aí, quando ele foi responder em inglês, ele falou em alemão. E os homens ficaram assustados e disseram assim, mas você fala alemão? E ele disse, não, eu estou falando inglês. Não, você está falando em alemão. E aí, ele se comunicou com os homens, e as portas da cidade se abriram, e ele fundou uma igreja ali. E ele ainda hoje fala alemão, sem nunca ter estudado alemão. Ele recebeu o dom de línguas. O testemunho dele é maravilhoso. Procure na internet depois aí, pastor Tony Muundo, e ele conta o testemunho lá, como foi, com detalhes. É o dom de línguas moderno. Por quê? Todas as vezes que precisar pregar o evangelho e precisar do dom de línguas, Deus vai dar. Todas as vezes que precisar pregar o evangelho e precisar do dom de cura, Deus vai dar. Mas quem é que escolhe dar o dom? É o Espírito, não a gente. Eu não posso dizer assim, Senhor, vou ser batizado pelo Espírito e quero dom de línguas. Não é minha competência. Tá bom? Vamos voltar aqui para a festa do Pentecostes. Eu fiz esse parênteses porque esse é um assunto que certamente deixaria alguma dúvida, mas acho que a Bíblia foi clara para mostrar como é, não é?
Muito bem, então, lá em Atos capítulo 2, capítulo 1 agora, versículo 8, fala do Espírito como sendo dado para cumprir a missão. Atos 1:8 diz, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, para que era dado o Espírito? Para a pregação do Evangelho. Bem, vamos lá. O Pentecostes, portanto, marca o poder da igreja para a pregação. A unidade, ousadia e crescimento são frutos do Espírito. A igreja torna-se instrumento da colheita espiritual. O cumprimento profético da festa do Pentecostes do Antigo Testamento é a descida do Espírito Santo. Em Atos 2, mas também no futuro. E agora eu quero ir com vocês para Joel capítulo 2. Porque em Joel capítulo 2 há uma profecia que a gente chama de escatológica, ou seja, do tempo do fim, sobre o Espírito. Joel capítulo 2, versículos 28 e 29, diz assim: E acontecerá, depois disso, que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Joel fica ali nos profetas menores, tá? Depois Daniel, Oséias, Joel. Né? Essa é uma promessa de Joel, ou de Deus, através de Joel, dizendo que nos últimos dias ele derramaria o Espírito. E a gente tem dois nomes para isso, olha. A gente tem dois nomes bíblicos, que a gente chama de chuva temporã e chuva serôdia. Isso aqui são termos bíblicos só para a gente ilustrar. A chuva temporã era a chuva que acontecia antes da plantação, ou no início da plantação, mais ou menos em outubro, para preparar a terra para plantar a semente. E a chuva serôdia era a chuva que acontecia mais ou menos em março, para amadurecer o grão para ele ser colhido. Essas duas chuvas são usadas como metáfora para a descida do Espírito Santo. A chuva temporã aconteceu em Atos capítulo 2, a primeira profusão do Espírito. Mas virá uma segunda profusão do Espírito no tempo do fim, segundo Joel, quando o Espírito cairá e esse evangelho do reino será pregado. A chuva temporã, Atos capítulo 2, nós já lemos ali quando os discípulos receberam o Espírito Santo. Então a chuva temporã acontece em Atos capítulo 2. Bem, nós já lemos esse texto, Atos capítulo 1 também. O Pentecostes, portanto, marca a dispensação do Espírito. E aqui eu quero mostrar esse gráfico para vocês, só para ilustrar o que eu estou tentando dizer. Ó. Você tem aqui o Pentecostes, o primeiro cumprimento deles, com a chuva temporã e a semeadura. Porque ali foram colhidos 3.000 cristãos, mas era o início da igreja cristã. Hoje tem bilhões de cristãos no mundo, mas aquilo ali foi o início, então a chuva temporã, a semeadura da igreja cristã. Então você tem um período desde lá até o final dos tempos que a gente chama de dispensação do Espírito, ação do Espírito. E aí nós teremos no final dos tempos um novo Pentecostes, quando de novo o Espírito Santo será lançado em profusão. Vocês terem ideia, no Antigo Testamento o Espírito Santo é citado mais ou menos 80 vezes. No Novo Testamento ele é citado mais de 200 vezes. Por quê? Porque o Novo Testamento é marcado pela dispensação do Espírito. Ele é marcado pela ação do Espírito para que a igreja possa crescer. Por quê, gente? Vai comigo para Mateus 24:14. Mateus 24:14. Em Mateus 24, Jesus faz o seu sermão profético, vai falando sobre os sinais da sua volta, e nós vamos ver esse capítulo com mais calma lá na festa dos tabernáculos. Mas eu quero ler um texto aqui, que é o versículo 14, que diz assim: E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Ou seja, a volta de Jesus, ela tem um grande sinal. Tem vários sinais aqui prévios, como terremoto, fome, guerras,
Mas o grande sinal da volta de Jesus é a pregação do evangelho em todo o mundo. E como é que a igreja cristã vai pregar o evangelho em todo o mundo? Vai pregar quando receber o novo Pentecostes, a chuva serôdia, a colheita final. Tá? E essa chuva serôdia está, aí como eu li para vocês agora, Mateus 24:14, está para que o Espírito Santo desça sobre nós. Muito bem, então quais são as aplicações para os nossos dias de tudo isso? Nós precisamos viver cheios do Espírito Santo. Precisamos participar ativamente da missão, ser testemunha de Cristo com poder e amor e reconhecer que somos parte da grande colheita final. Então, a última pergunta que a gente precisa responder nesse programa é: o que eu faço para ser parte da festa do Pentecostes, para receber o Espírito Santo? Volta comigo para Atos. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. E nós vamos ler o versículo 6, começando pelo versículo 6. Atos capítulo 1, versículo 6. Diz assim: Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Atos 1:7 agora. Jesus respondeu: Não cabe a vocês conhecerem tempos ou épocas que o Pai fixou para a sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, aqui está a promessa de Jesus. Agora, como foi que isso se cumpriu no povo, para a gente pegar aqui dicas de como nós podemos viver para receber o Espírito? Capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Primeira coisa que nós precisamos saber para a descida do Espírito: o povo de Deus estava unido. Não existia intriga entre eles. Não existia briga entre eles. Aliás, quando a gente pensa lá em Gálatas capítulo 5, que contrasta o fruto do Espírito com o fruto da carne, um dos frutos da carne é intriga, brigas. Quando o povo recebeu o Espírito Santo, eles estavam reunidos em um só propósito. Essa é a primeira dica. Depois, a gente vai ler Atos capítulo 1, no versículo 6. Diz assim: Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E o segundo ponto é pregação do Evangelho. Amigos, não existe Pentecostes na nossa vida. Não existe descida do Espírito Santo na nossa vida sem estudo da palavra. Por quê? Porque é aqui que a gente encontra com Jesus e recebe dele esse presente. Vejam, no dia do Pentecostes, em Atos 2, aconteceu assim: Jesus ressuscitou na festa das primícias, ficou 40 dias com o povo. No 40º dia, ele ascende ao céu, está em Atos capítulo 1. Ele chega no céu e 10 dias depois o Espírito Santo é enviado. O que aconteceu nesses 10 dias? A gente sabe pelo que acontecia lá no santuário. Nesse período, dos últimos 10 dias antes do Pentecostes, o sacerdote era ungido no templo. O que aconteceu no céu? Jesus foi recebido pelo Pai e o seu sacrifício foi aceito. E aí, olha que coisa interessante, vai lá em no Salmo 113. Deixa eu ver se é o 113. Não é o 113, deixa eu entrar aqui mais um pouquinho. 133. Salmo 133. Veja essa imagem aqui, porque ela tem tudo a ver com Pentecostes. Salmo 133. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a barba,
a qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola das suas vestes. Por que eu li esse texto? Porque no céu aconteceu isso. Quando o sacerdote ia ser, aqui o caso do sumo sacerdote ia ser ungido, se derramava óleo sobre a cabeça dele, e esse óleo descia pela barba, ia para a roupa, ia para o chão. Quando Jesus chega no céu, depois de 40 dias após a sua ressurreição, ele simbolicamente é ungido no céu. E o que é o óleo na Bíblia? O óleo é o Espírito Santo. É como se o Espírito Santo caísse sobre o rosto de Jesus pela sua barba e fosse derramado na terra. Por isso que acontece 10 dias depois da ascensão de Jesus, porque primeiro ele é entronizado no céu, e a gente vê isso em Apocalipse capítulo 4 e 5, ele é entronizado no céu, e como resultado da sua entronização, o Espírito Santo é lançado sobre a terra. No final dos tempos, nós também receberemos o Espírito, e veja, o Espírito não é privilégio de um ou outro, todos nós podemos receber o Espírito Santo. O que a gente precisa fazer? A gente precisa de comunhão com Deus. Porque o Espírito só será dado para aqueles que tiverem ligação com Jesus. O Espírito vem através de Cristo. E essa ligação com Jesus é feita através da nossa comunhão com Ele. Amigos, eu sei que nós temos os nossos afazeres, você de casa também tem os seus afazeres, mas todo dia a gente precisa tirar um momento para estudar a Bíblia e para orar. Para ler um trecho da Bíblia e orar. Por quê? Porque a Bíblia é pão, alimento. E a gente vai se alimentando e se fortalecendo espiritualmente. Não existe descida do Espírito sobre alguém que não tem intimidade com o texto bíblico. Então leia a Bíblia todo dia, estude a Bíblia todo dia, porque Deus quer derramar sobre você e sobre mim o Espírito, para que a gente possa, no final nesse período que a gente vive, pregar esse Evangelho para que Jesus volte logo. Essa promessa é para você também. Você pode receber o Espírito Santo. O Pentecostes, a chuva serôdia, pode se cumprir na sua vida. Por quê? Porque você também é filho de Deus, e se você estiver ligado a Jesus, Ele pode derramar sobre você o Espírito Santo e você ser um dos instrumentos dele para a pregação do Evangelho, para que o Espírito se espalhe pela terra, a mensagem se espalhe pela terra e Jesus volte logo. Converse com Deus sobre a sua vida espiritual agora e quem sabe tome uma decisão para que você tenha mais comunhão com Ele e que o Pentecostes se cumpra na sua vida também. Venho a ti, Jesus, quero renovar meu ser. Sei que a graça vem só de ti, Senhor. Eu descobri, ó Deus, que tudo que é mal em mim vai se transformar com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou buscar com fé a tua graça, vivendo em ti, Jesus, aceito em tua cruz, com o poder do amor.
ensina-me o teu querer cada dia mais, com o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou buscar com fé a tua graça, vivendo em ti, Jesus, aceito em tua cruz, com o poder do amor. Vivendo em ti, Jesus, aceito em tua cruz, com o poder do amor. Amém. Na igreja cristã primitiva, ali em Atos, o Espírito Santo fez maravilhas. Se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, aliás, poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo, você vai ver o Espírito Santo usando homens e mulheres para a pregação do Evangelho. E não só isso, usando homens e mulheres para a transformação pessoal. Porque uma das coisas que acontece conosco quando nós temos o Espírito é que o fruto do Espírito nasce em nós. E aí a gente consegue ser mais paciente, mais alegre, mais fiel. Talvez a principal evidência de que nós fomos batizados com o Espírito Santo é que nós temos o fruto do Espírito em nós, mais bondade, mais amor. Eu gosto do texto do fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5. Em Gálatas capítulo 5 ele diz: o fruto do Espírito é alegria, amor, o primeiro. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Coisas que todos nós precisamos. Precisamos de mais alegria, de mais bondade, de mais domínio próprio, mais mansidão. O grande sinal de que alguém foi batizado com o Espírito é desenvolver esse fruto, essas características na vida. E Deus quer fazer isso com todos nós, inclusive com você de casa. Você precisa de mais amor, de mais alegria, de mais paz. Você precisa de mais domínio próprio. Então deixe o Pentecostes se cumprir na sua vida. Se achegue a Jesus de tal forma que você abra condições na sua vida para que o Espírito Santo seja derramado. E aí, amigo, ninguém vai segurar mais você espiritualmente, porque você vai ser uma bênção por onde quer que você ande. Vamos orar? Senhor, muito obrigado pela festa do Pentecostes, aquela lá do Antigo Testamento, mas também a festa do Pentecostes na chuva temporã, em Atos 2, e a promessa da chuva serôdia, a promessa da descida do Espírito Santo mais uma vez em profusão sobre a tua igreja, para que esse evangelho do reino seja pregado e então venha o fim, Senhor. Nós queremos que o fim venha logo. Nós queremos que esse mundo seja logo destruído e o Senhor refaça tudo, porque nós queremos morar contigo para sempre em um lugar onde não tem mais nenhum tipo de maldade. Trabalhe em nós, Senhor Deus, nós estamos com o coração aberto. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Para a maioria das pessoas que estão lá dentro da igreja, buscando um compromisso, uma vida com Deus, que ainda não recebeu o Espírito Santo, eu acredito que falta um pouco mais assim de intimidade com o Senhor. Porque é o que Ele quer de nós. Ele quer intimidade para com a gente, para com Ele. E acreditar no que a gente está lendo. Se a gente acredita que há uma salvação
e que Jesus vá, Jesus, Deus venha e acabar com todo esse sofrimento que a gente está vivendo hoje em dia. A gente tem que começar de um certo ponto e a gente vai melhorando a cada dia. O que é ter uma intimidade com Deus? É a pessoa estar sempre lendo a Bíblia, igual o pastor falou, né? O pastor mencionou, estar sempre lendo a palavra, jejuando, orando, subindo ao monte. Tudo isso o Senhor vê. Porque nós não estamos aqui brincando de igreja.